Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É gratificante, né? Mais uma oportunidade, né? Estar na presença do Senhor. Jesus. Abrindo a Bíblia em Jonas capítulo 1, logo vou agradecendo pela oportunidade, né? Mais uma vez de estar nesse altar contribuindo com a boa e perfeita e agradável obra do Senhor. Notório, nós vimos que o Espírito Santo ele já vem agindo de uma maneira sobrenatural. Se o culto tivesse acabado, até aqui, pastor, eu estava completamente satisfeito com o que Deus já tem feito e falado nessa noite. Aleluia. Vamos meditar um pouco numa palavra bem conhecida, que muitas pessoas já ouviram falar, mas a palavra ela se renova a cada dia. Então, nessa noite o Espírito Santo quer retratar algo para a vida, não somente de um culto prestado para o varão, mas sim para todos que estão aqui. Notório, a graça ela veio de graça, então elas são para todos aqueles que querem ela. E a palavra diz bem assim, Jonas capítulo 1, versículo adiante, diz assim: E veio a palavra ao Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Somente até aqui. Oremos a Deus para que Ele venha manifestar a sua graça e venha decorrer aquilo que é necessário para os nossos corações. Se nós entramos aqui é porque nós precisamos de algo da palavra de Deus. Soberano e grandioso Deus que está nos céus e na terra, nós te louvamos e te exaltamos porque tu és digno, merecedor de toda honra e toda glória. Jesus, se não fosse por você, a gente nem sequer estaríamos aqui, Pai. Mas eu te peço nessa noite, Pai, venha falar com nós de uma maneira sobrenatural, porque nós somos filhos dependentes, Pai. Nós somos carentes da sua presença, Pai. Aqui não é quem é mais importante, quem é melhor, mas aqui é pessoas que necessitam da sua graça. Ô Jesus de Nazaré, tenha misericórdia, Pai, do seu povo, Pai. Venha operar grandes milagres, Pai, nessa noite, Pai, porque aqui estão pessoas que necessitam verdadeiramente da sua presença, pessoas que entraram aqui com um último suspiro de ânimo, de alegria, mas eu creio que tem uma boa notícia para cada coração essa noite. Jesus, faça a sua vontade nessa noite. Pode se assentar, igreja. É gratificante, igreja. Um certo dia, Deus ele me pegou nessa estrada fora e Ele falou assim, designou algo para a minha vida. E eu sempre questionei aquilo que Deus tinha para mim, por quê? Porque era algo que desafiava muitas coisas. Era simplesmente um ministério ardoso, algo que ia simplesmente deixar algo para trás e viver novas coisas. E a primeira coisa que eu pensei, será mesmo que eu vou dar conta? Mas só que hoje nós vamos aprender com um profeta que simplesmente não é a nossa capacidade, não é o nosso querer e nem menos a nossa vontade. Aí vai a palavra do céu para determinado esse culto para os varões, mas ele vai com uma mensagem simples e básica: um homem que não anda conforme a sua vontade, mas simplesmente a vontade de Deus. Isso que me chama a atenção, por quê? Porque simplesmente não é um povo que está simplesmente em pecado de qualquer maneira, é simplesmente Deus usando um homem para fazer uma grande diferença numa nação. Isso é simplesmente impactante, porque
mas isso gera, como se diz, uma adversidade, isso gera um caminho tortuoso, porque simplesmente Deus fala para Jonas: vai para Nínive e prega para ele, porque a sua iniquidade chegou até o meu coração. Então significava que aquela nação não estava condizindo com a vontade de Deus e as práticas que Deus queria. Então simplesmente, só que Jonas, ele conhecia bem Nínive. Nínive era uma capital da Assíria, era simplesmente grandes homens valentes. Naum, ele vai determinar que esse povo era como valentes leões. Era simplesmente, Jonas conhecia esse povo. Esse povo era simplesmente uma ameaça para o povo escolhido de Israel. Então Jonas, ele vai simplesmente falar: se esse povo for salvo, ele tem grandes chances de trazer danos para a minha geração. Mas só que isso me chama a atenção, por quê? Porque é simplesmente um profeta que está achando que aquela decisão, que o seu próprio ego pode interferir na vontade de Deus. Só que aqui nós temos um homem, simplesmente que está escutando a voz de Deus, mas está totalmente olhando para o outro lado. E Jonas, ele tem a cara de pau de simplesmente comprar uma passagem e ir para Tarsis, achando que não vai dar em nada. E é isso que está acontecendo. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas estão desviando da vontade de Deus e achando que não vai dar nada em nada. Mas espera aí, fala para o seu irmão do lado: um dia Jesus de Nazaré vai te pegar. Aleluia. Não há canto nessa terra que a glória de Deus não seja manifestada. E nós estamos achando que isso aqui é simplesmente um lugar de quatro paredes, é simplesmente um culto mecanizado, é simplesmente um lugar que não significa nada. É como se diz a história: a igreja se tornou um emprego. E nós estamos o quê? Achando que simplesmente nós vamos fazer uma função aqui e vamos embora. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso não agrada a Deus. Porque é muito fácil estabelecer que vai ter um culto, tem a mensagem, tem os hinos, tem o pregador. Isso é muito fácil. Agora, o difícil é alguma coisa diferente acontecer. Nós estamos dentro de um emprego insatisfeito, porque nada acontece, todo dia a mesma coisa, todo mês o salário é a mesma coisa. E nós estamos fadigados, não pelas pessoas que às vezes estão até do nosso lado, mas sim com aquilo que não está acontecendo. Isso é apavorante, igreja, porque simplesmente nós estamos olhando para o lado e a calamidade está cada vez entrando dentro dos templos e nós estamos prostrados. E isso simplesmente está incomodando a Deus. Deus está dizendo: basta. Chegou o momento de uma geração proclamar grandiosas coisas. Eu creio ainda que Deus opera, que Deus faz milagres, que Deus batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra dele diz: aleluias. E Jonas, ele entra num lugar que nem muitas pessoas. O pecado da desobediência leva ele simplesmente no comodismo da sonolência. É simplesmente um homem que é considerado um grande profeta. É um homem que tem autoridade para que uma cidade de mais de 5 milhões de pessoas se converta. Olha a mensagem do homem. Não era uma mensagem psicológica de uma filosofia reversa para agradar o nosso erro. Não. Ele falava: essa cidade vai se consumir em chamas. Se vocês não se arrependerem, essa cidade se acabará. Essa era a mensagem curta e reta do homem. Isso me chama a atenção porque
geração é muita encheção de saco para agradar a gente que não quer nada com nada. E só que isso vai chegar um momento que isso cansa nós e até você mesmo que está ouvindo, porque é cansativo escutar todos os dias a mesma coisa. Se nós pararmos para analisar o que vem acontecendo do começo do ano até o fim, a gente vai perceber que é as mesmas coisas. Mas pela sua infinita misericórdia, Deus ainda vem operando, vem salvando, vem transformando. Por quê? Não porque nós merecemos, mas porque a sua graça é infinita. Aleluia! Vocês têm que entrar aqui, nós temos que entrar com a convicção que nós temos um chamado que pode promover grandes coisas nessa geração. E simplesmente Jonas está dormindo dentro de um navio. Só que me chama a atenção que a desobediência gerou um pecado que agora vai gerar transtorno naquelas pessoas que estão ao seu derredor. Nós percebemos que cada um tem um chamado especial, cada um aqui tem uma vocação sobrenatural. Por quê? Porque Deus não chamou a gente para ser simplesmente pequenas pessoas. Não. Nós temos um significado grande. Nós temos promessas que vai promover grandes coisas, não só em nossas vidas, mas também em nossos familiares e também em nosso mundo. E Jonas, dentro daquele navio, ele dormindo, e logo chega uma tempestade tão devastadora que começa a mudar o cenário. Todas as vezes que a gente se encontra de uma maneira que não agrada a Deus, isso vai trazer uma movimentação no mundo espiritual. Isso vai abrir brecha para que o inimigo venha cada dia mais ter a facilidade de entrar em nossas vidas. Muitas pessoas estão o quê? Estão na igreja há 40, há 50, há 70 anos e não muda nada. Por quê? Porque estão vivendo conforme a sua própria vontade. E Deus me traz nessa noite para falar que a maneira que nós andamos não agrada a Ele. Se for para andar com a maneira que nós queremos, nós vamos padecer. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele não vai nos largar de maneira nenhuma. E nós estamos achando, igreja, que nada vai acontecer. Nós estamos simplesmente sentados num banquinho e falar: eu vou continuar da mesma forma, Jesus não vai me pegar nunca, eu vou entrar e vou sair despercebido, Deus só anotando a conta cada dia. Deixa eu te dizer uma coisa: não deixe a Deus cobrar e não deixe a Deus colocar a mão sobre a sua vida. Só quem passou pela mão de Deus sabe o peso que é. Vai viver até quando da mesma maneira? Aleluia! Vai continuar do mesmo jeito até quando? Brincar com Deus, a gente pode até brincar, mas chega um dia que Ele vai cobrar a cada um de nós. E Jonas está dormindo. Aqueles marinheiros começam a se fadigar, começam a entrar em desespero. Por quê? Porque em meio à tempestade, até o ímpio clama a alguém que pode o salvar. E aqueles marinheiros, eles clamam ao Deus, chama lá não sei quem, mas eles chamam alguém. Por quê? Porque na hora da dificuldade, nós lembramos que existe um Deus. E aquele homem, isso me chama a atenção. Por quê? Porque aqueles marinheiros, ele vai falar de jogar uma sorte sobre Jonas. A palavra desse jogo, jogar a sorte, ele é mencionado 7 vezes no Novo Testamento e no Antigo, porque era simplesmente para achar de quem era aquela culpa.
aquelas pessoas irão até Jonas, até aquele marinheiro ir até falar com Jonas. O que me chama a atenção é que era um homem simplesmente que tinha um chamado extraordinário, um homem que tinha vocação para salvar milhares de vidas, mas era simplesmente um homem que estava desviado e fora da vontade de Deus. Mas se nós pararmos o contexto e analisar, era o único que poderia tirar toda a aflição, toda a tempestade e todo o medo que estava sobre a vida daquelas pessoas. Então significa que até alguém desviado presta para alguma coisa. Aleluia. Eu vou falar de novo para você ver se você entende. Até você fora do caminho Deus está te usando. Nem que seja para alguém dar glória a Deus, nem que seja, aleluia, para você dar, de alguma maneira Deus vai te usar. E é tão lindo porque nós achamos que nós não temos nada. Nós achamos que muitas vezes o que nós fazemos é insignificante. Nós achamos que nós não temos potencial para nada, mas todos os dias Deus vem falando: ainda eu vou te usar, ainda eu te pego de uma maneira sobrenatural. Ainda Deus tem uma palavra profética para a sua vida, que ainda há esperança, aleluia, para aquela vida que está abatida no fundo de um calabouço. Por quê? Porque até a última consumação, até o último toque da trombeta, ainda nós temos a oportunidade e nós temos salvação. E só que muitas vezes nós achamos que aquelas pessoas que estão ao nosso redor não merecem a graça e a bondade de Deus. Porque muitas pessoas estão numa posição de tão santidade que acha que pessoas não merecem, ex-traficante não é digno de entrar na igreja, prostituta que deve ser queimada no fogo. Nós estamos numa religião tão grande que quando Deus salva muitas pessoas se entristecem. E Jonas, ele é simplesmente incomodado, porque ele sabia que Deus, se aquele povo se arrependesse, Deus iria salvar eles. E isso incomoda o homem, por quê? Porque é o homem que está andando conforme a sua vontade. E Jonas, ele lança a sorte, e a sorte cai sobre o homem. Só que Jonas, ele confessa o seu próprio pecado, e ele confessa da onde é que ele é. Os marinheiros traem a sorte sobre ele, e ele fala: o que tu fizeste para que isso acontecesse sobre nós? E aquele homem, ele confessa, ele fala que ele é um homem, ele fala quem é o Deus dele, ele fala o ministério dele. Isso me chama a atenção, por quê? Porque vai chegar um momento em nossas vidas que nós vamos ter que deixar o pecado de lado e reconhecer quem verdadeiramente somos nós. Não adianta simplesmente querer esconder aquilo que está oculto. Vai chegar um momento em nossas vidas que Deus vai nos apertar de uma maneira tão grande que a gente vai sair do comodismo, que a gente vai sair desse sono profundo e que vidas vão ser salvas através de nossas palavras. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Aquele homem fala: a culpa é minha, eu pequei, eu errei. Se vocês me jogarem para fora, eu acho que talvez Deus possa até acalmar essa tempestade. E aquele homem, ele dá uma proposta, que ele preferia morrer do que pregar a verdade para aquela nação. O tão grande e perversa que era aquela nação. Um povo simplesmente que adorava deuses que era para produtividades de terra.
eles acreditavam que existia um mundo subverso, acreditavam na reencarnação. Só que Deus abominou esse pecado, essa idolatria, porque isso não convém de Deus. E esses dias, eu em casa, e Deus debatendo comigo, para me falar de idolatria. Todas as vezes que eu pego uma oportunidade, porque são poucas pessoas que têm coragem de falar que pecado ainda é pecado. A gente fala que idolatria muitas vezes é simplesmente de Deus, não. Mas a idolatria, ela vem entrando não só em mundo aí afora, mas ela vem entrando dentro das igrejas. Ela vem entrando de uma forma delicada. A idolatria, ela vem gentilmente, numa verdade aplicada disfarçada. E o maligno vem bradantemente colocando no nosso coração: isso não significa nada. Isso é tão dolorido, por quê? Porque até muito quem está na liderança tem medo, porque é muito difícil falar que a sensualidade, falar que o pecado, que a lasciva, falar que essa saia curta, falar que essa maquiagem depravada incomoda. Isso não agrada a Deus, isso não é qualquer um que fala. E as pessoas estão com medo, por quê? Porque se você pregar uma verdade para alguém, as pessoas olham e acham que a gente são loucos, que a gente são religiosos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tudo que envolve santidade requer renúncia de nós mesmos. Aleluia! Não adianta querer estar a vida inteira dentro da igreja, se não renunciar, não vai adiantar em nada. Aleluia! A Bíblia diz que Deus vai tirar a igreja dentro da igreja. Isso, meu coração se comove de tristeza. Por quê? Porque até alguém queira estar do seu lado, ele não entrará no céu. Isso me chama, isso me aterroriza. Por quê? Porque nós acreditamos numa palavra que é amor. Nós pregamos que esse evangelho cura e transforma. Agora Deus está dizendo que nem todos vão entrar. Aleluia. Isso é apavorante, por quê? Porque isso dá medo. Imagine. Hoje eu fico aterrorizado, por quê? Porque hoje eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que não é cristão, que era uma pessoa que estava simplesmente para estar andando do meu lado. A minha própria mãe, ela não é do Senhor. Se hoje minha mãe morrer, ela não entrará no céu comigo. Isso é apavorante, por quê? Porque nós temos a ferramenta necessária. Ainda simplesmente minha mãe não morreu. Ainda tenho a oportunidade de me encher da graça e trazer salvação para a vida dela. Quem disse que ainda a esperança acabou para nossas vidas? Quem disse que Deus ainda não vai operar em nossos familiares? Quem foi que disse que Deus ainda não está nessa terra? Quem disse que Deus ainda não salva vidas nessa terra? Deus está dizendo todos os dias: vinde a mim aqueles que estão cansados e fadigados. Oh, Deus grande. E o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Isso é apavorante, por quê? Porque isso incomoda a Deus. Porque nós temos ferramentas, nós temos estratégias, nós temos a graça que foi derramada ao ser determinado Telestai, com a consumação de Cristo, com a sua ressurreição. Nós temos a oportunidade, nós temos, como se diz, nós temos caminhos que levam. E o que nós estamos fazendo com isso? Isso é apavorante, por quê? Porque as pessoas estão aí no mundo de qualquer maneira e muitas vezes nós não temos coragem de pregar a palavra para essa geração. Mas pela sua infinita misericórdia,
aonde o pecado abundou, a graça transbordou. Glória a Deus. Teve a sua misericórdia, ainda é constantemente. A sua graça, ela desce, ela paira sobre a terra todos os dias para nós. Glória a Deus. Aleluia. E Jonas, ele é lançado dentro de um ventre de um peixe. A palavra, eles falam que pode ser um peixe, pode ser uma baleia, a Bíblia não determina isso. Mas vamos dizer que é uma baleia. Isso, grandes teólogos, grandes pessoas, elas se perdem. Por quê? E até pessoas lá fora, quem diria um homem viver 3 dias dentro de uma baleia? A fé não é aquilo que vemos, mas sim simplesmente aquilo. A fé não é aquilo que vemos, mas sim que nós cremos. Então Deus está dizendo todos os dias, profetizando, falando, e nós não estamos vendo, mas muitas vezes nós não acreditamos. A pessoa vai dizer para você, você vai ser um advogado, você vai ser um médico, você vai ser um grande profeta, mas até acontecer isso, misericórdia, só Jesus na causa de nossas vidas. Então acreditar naquilo que Deus diz é algo que vem cada dia mais pavoroso, é algo que a gente muitas vezes começa a acreditar e no meio do caminho para de vez, porque o inimigo todos os dias vem bradando fortemente em nossas vidas. Ele vem simplesmente tirando a alegria, tirando o prazer de estar fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele sabe, se você fazer a vontade de Deus, ele sabe que o lugar para onde nós vai, nem lá ele chega perto. E Jonas, dentro da baleia, ele fala uma oração tão linda. Eu acho que, como Deus amou o mundo de tal maneira, não tinha como Deus não se comover. Olha a oração de um homem apavorado, desviado, mas era um homem que conhecia o Deus que ele servia. E o capítulo 2 diz bem assim, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, da entranha do peixe, e disse, a minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou todas as tuas ondas, e as suas vagas têm passado por cima de mim. E disse, estou diante dos olhos, todavia tomarei a ver o tempo da sua santidade. Aquele homem estava simplesmente começando a fazer a vontade de Deus. Ele viu que a vontade de Deus era maior que todas as coisas. Ele começa a reconhecer que a partir daquele momento ele tinha que fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é maior do que a nossa necessidade. A vontade de Deus é maior do que até a nossa própria família. A vontade de Deus é maior do que até o nosso próprio emprego. A vontade de Deus é maior do que qualquer outra vontade nessa terra. E o que é mais difícil na vida de um crente é entender a vontade de Deus. Se nós pararmos para analisar, é simples. O que está acontecendo dentro das igrejas? Eu estava quinta-feira prostrado de joelho antes da campanha e o Espírito Santo me levou à mensagem de Lucas capítulo 10, eu acho versículo 35, de Maria e Marta, uma que estava aos pés de Jesus e a outra que estava fazendo os deveres de casa. Isso vem acontecendo dentro das igrejas porque nós deixamos de fazer a vontade de Deus porque estamos fazendo a vontade própria dentro de casa.
Muitas vezes, quando é um momento de consagração, de oração, nós estamos. Eu aposto porque eu só vim em casa para dormir, né? Mas muitos crentes, na hora do culto, o marido, a mulher começa a um espírito de faxineira, começa a arrumar a casa, até o marido que não faz nada começa a passar o pano na casa. Aí o filho começa a tripular. Aí a gente fala, não, hoje o dia está muito conturbado, eu não vou para a igreja. Ah, cheguei cansado do emprego, não vou para a igreja não, vou ficar descansado. E nós estamos fazendo mais os deveres ao nosso lado do que a própria vontade de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, e quando Deus tirar tudo que te impede de estar fazendo a vontade dele, qual será a nossa reação? Por quê? Porque nós estamos simplesmente achando que isso não significa nada. Paulo vai dizer que nós devemos ter comunhão, não só com nossos irmãos, mas também com a igreja. Porque eu nunca vi crescimento sem uma exceção de alguma coisa. Um músculo só cresce com um movimento repetido. Então, se um crente quer crescer espiritualmente, se ele não vem para a igreja, não busca a Deus, não faz a vontade de Deus, para onde irá a sua alma? E nós estamos perdidos dentro de um lugar que é transformação, que é renovo, que é cura, que é mudança de vida. Nós estamos perdidos dentro de um lugar que é para mover renovo todos os dias em nossas vidas. Mas ainda Deus nos ama. Mas Deus ainda continua operando em nosso meio. O que seria se Deus contasse os nossos pecados e deixasse de operar pelas nossas próprias atitudes? Aonde que estaria a nossa alma nos dias de hoje? Aleluia! E Jonas, ele entra naquela cidade, ainda rebelde. Ele entra pregando para aquela cidade, 3 dias de viagem. Ele entra naquela cidade, em mercados, em lugares. Vem aí uma tempestade de fogo. Essa cidade, Deus vai devastar ela. Isso é apavorante. O profeta, mesmo ele em desobediência, ainda Deus usa ele. Por quê? Porque o nosso chamado é maior do que a nossa vontade. O nosso chamado é maior do que qualquer necessidade que está sobre a nossa vida. E querendo ou não, o nosso chamado vai acontecer. Tem pessoas que elas nem acreditam em nós e nem contribuem com nós para o nosso ministério. Mas querendo ou ver o nosso ministério vai acontecer. Por quê? Porque naquela cidade, mais para frente, 612 a.C., ela é devastada. E igual a mensagem então, o negócio era com o profeta. O negócio era Deus dizendo aqui, simplesmente, o que eu tenho para você Ele dizendo para os dias de hoje, simplesmente, a sua função pode trazer transformação não só na sua vida, mas também na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas já foram curadas, transformadas, batizadas simplesmente com uma palavra básica simples? E a gente muitas vezes deixa de desacreditar simplesmente do nosso potencial. Mas quem disse que é nós que faz? Quem disse que é nós que canta? E nós estamos, isso aqui não é para alguém que é super crente, que acredita no seu próprio potencial. Esse evangelho é para alguém que reconhece as suas próprias fraquezas e acredita num Deus que pode todas as coisas.
E Jonas, ele prega para aquela cidade. Aquela cidade faz um sacrifício que comove qualquer um. Imagine 40 dias e 40 dias em jejum, em oração, em consagração. Que Deus é esse que não responderá um sacrifício vivo desse? E é isso que está faltando em nossas vidas. Por quê? Porque um crente que não sacrifica a própria vida para estar aos pés de Deus é um crente falido, é um crente que não tem ânimo para estar nem na presença do Senhor. E é isso que estará acontecendo, porque se nós não fazermos por nós mesmos, ninguém fará por nós. Aí nós estamos confiando na oração da irmãzinha que vem na consagração, nós estamos acreditando na oração do pastor. E no dia que não estiver mais pastor? E no dia que não estiver mais aquele profeta doido que vem profetizar bênçãos sobre as suas vidas? E quando não tiver mais, o que seremos de nossa vida? Muitas pessoas estão vivendo pelo fio da graça de outras pessoas. Nós estamos simplesmente... Quantas pessoas de nossa família não é desviada? Só a graça que está sobre a nossa vida está mantendo aquelas pessoas que estão lá fora, distante da presença do Senhor. Então isso é gratificante, por quê? Porque o que nós estamos fazendo é algo eficaz. Não adianta achar que não está fazendo nada. Não adianta achar que é insignificante. Não. Aquilo que você tem, aquilo que você faz verdadeiramente é sacrifício vivo que vai transformar grandes pessoas. E a última palavra no capítulo, ele vai falar para aquela nação bem assim. Deus fala no 11 do capítulo 4, diz bem assim, ó: então eu tenho compaixão da grande cidade de Nínive, em que está mais de 120 mil homens que sabem discernir entre a sua direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus estava dizendo para Jonas que aquelas pessoas que estavam naquela cidade, verdadeiramente elas não conheciam a um Deus verdadeiro. Deus estava dizendo para Jonas: a minha graça, ela comove, ela transforma, ela age da maneira que eu quero. E aquelas pessoas, elas foram simplesmente impactadas com o poder de Deus. Imagine mais de 5 milhões de pessoas se rendendo aos pés de Deus, dizendo que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é soberano. Aleluia! É simplesmente um Deus que faz a vontade, que faz o querer dele. E a palavra que eu deixo simplesmente para homens nessa noite é simplesmente: continua fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque enquanto a gente estabelecer a vontade de Deus, nós teremos autoridade para guiar a nossa família. O que tem de homens que simplesmente já perderam autoridade até mesmo dentro das suas próprias casas. A casa simplesmente, a mulher manda, faz o que quer. Não significa que mulher não tem autoridade. A mulher é simplesmente uma conexão entre o homem, sim. Mas casamentos totalmente destruídos por falta de uma autoridade. E se um homem não tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua própria vida, como é que ele guiará a sua família? Como é que ele caminhará a sua vida espiritual diante de Deus? Mas essa é uma mensagem que simplesmente pode ser até dura, mas é simplesmente uma mensagem de Deus falando: eu te amo, quero te salvar, tem uma ferramenta necessária para transformar você e a sua casa. Ele corrige aqueles que ele ama. Aí Deus simplesmente está falando de uma maneira, eles falam de um jeito simpático, de um jeito mais ousado, mas Ele ainda fala com
você de todas as maneiras, porque Ele te ama. Fica aí de pé, igreja, nessa noite. Aleluia. Nessa noite, como Deus perdoou aquela nação, eu tenho convicção que Deus vai derramar o perdão sobre todos aqueles que estavam simplesmente adormecidos, fazendo a sua própria vontade. Deus, Ele ainda tem um plano de salvação para todos nós que estamos aqui. Não se entregue para o mundo aí fora. Não se entregue para as coisas banais, fúteis que um dia vai. Se agrada com a graça de Deus sobre a sua vida. Comece a reconhecer que Deus ainda te ama de uma forma sobrenatural. Comece a reconhecer que Deus, Ele ainda tem um projeto de vida sobre a sua vida. Você pode ter entrado aqui e sair de qualquer maneira, mas amanhã novamente Ele falará com você. Por quê? Porque Ele te ama de uma tal maneira. Vamos orar nessa noite, pedindo arrependimento, pedindo perdão para Deus por todos os nossos pecados. Por quê? Porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pisamos em falso, mas todos os dias Ele vem com um bálsamo sobre as nossas vidas. Todos os dias Ele vem colocando algo diferente dentro dos nossos corações para que nós venhamos caminhar diante da graça dEle. Aleluia. Oremos a Deus para que Deus venha nos perdoar, para que Deus continuadamente venha derramar a sua graça, porque um homem sem a graça dele é um homem totalmente perdido. O convite nessa noite é simplesmente para aqueles que querem aceitar Jesus, mas também o convite é também para aqueles que um dia deixaram de fazer a vontade de Deus e querem o perdão dele nessa noite. Deus, todos os dias, Ele abre uma oportunidade para nossas vidas, para que nós nos arrependemos, para que nós temos uma nova oportunidade. E todos os dias Deus está dando uma oportunidade para nossas vidas. O momento todos dizem que pode ser hoje, pode ser agora. Não. O momento é quando nós decidimos que nós queremos Jesus para nossas vidas. Vamos orar com convicção. Se sentir no coração de vir receber a oração, meu profeta maior Lucas está aqui na frente. Deus abençoe. Vamos orar bradantemente, pedindo a sua infinita misericórdia de Deus. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, que está nos céus e na terra, aqui está a tua igreja eleita, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Jesus de Nazaré, Pai, perdoa todos nós pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Pai. Oh Jesus, venha salvar nessa noite, Pai. Venha batizar, Pai. Oh Jesus, venha fazer grandes coisas em nosso meio, Pai. Obrigado, Deus, pelo culto sobrenatural. Obrigado, Deus, pelo cuidado, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua infinita misericórdia, Pai. Jesus, sem ti nós não somos nada, Pai. Oh Jesus de Nazaré, continua operando de uma forma bravantemente, Pai. Oh Deus, como o Senhor perdoa aquele povo de Nínive, assim perdoa a sua igreja, Pai, por todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. Oh Jesus, venha fazer algo novo em nosso meio, Pai. Venha fazer algo novo em nosso meio, Pai. Muda, Pai, todas as prisões, Pai. Arranca todas as pessoas que estão dormindo, que estão no cativeiro, Pai, que já perderam a vontade de fazer o seu querer, o seu íntimo, Pai. Oh Jesus, desperta o ministério, Pai, na vida de homens, de crianças e de mulheres nesse lugar. Oh Pai, aviva a sua igreja eleita, Pai. Nós acreditamos, Pai, no Evangelho sobrenatural, Pai. Nós acreditamos no Evangelho que cura, que
Obrigado pela saúde, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua infinita graça, Pai. Jesus de Nazaré, Pai, repreende toda doença, toda enfermidade, Jesus. Todo espírito de depressão, Pai. Oh, Jesus, vai retirando da vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor, Pai, venha dar livre-arbítrio, Pai. Que as pessoas venham para a igreja, Pai, para sentir vontade, para sentir alegria, Pai, para sentir um gozo, Pai, dentro da sua alma, Pai. Que esse lugar venha ser um lugar de conforto, Jesus. Que esse lugar venha ser um lugar que agrada a nossa alma, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Derrama, Pai, a sua graça.